Olá a todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e este é mais um episódio do videocast e do podcast Estamos Fazendo Direito? Programa produzido aqui pela escola para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. O tema do episódio de hoje são as drogas do tipo K, e para nos ajudar a entender o que são e o que pode ser feito para que seu uso seja diminuído ou mesmo coibido, estão aqui comigo Clarice Sandi Madruga, psicóloga e pesquisadora da Unifesp e da SPDM, e Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, promotor de justiça. Muito obrigada pela participação de vocês. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, muito honrado em dividir essa bancada hoje com você, Aline, e com a minha sempre professora Clarice Madruga. Eu que agradeço vocês aqui. Tem sido cada vez mais comum, ao andarmos pelo centro da cidade de São Paulo e de outros grandes centros, nos depararmos com pessoas caminhando a passos muito lentos, tentando se movimentar com muita dificuldade e muitas vezes sem escuta ou resposta a outros estímulos. Além desses que eu citei, vários são os efeitos causados pelas drogas K, tipo de entorpecente sintético cujo consumo vem aumentando muito entre os usuários de drogas nos últimos anos e que é cada vez mais apreendido em operações policiais. Doutora Clarice, para a gente começar nosso papo e para que uma especialista no assunto explique melhor para quem está nos vendo e nos ouvindo, do que são feitas as drogas K e por que elas provocam esses efeitos tão fortes, podendo até mesmo levar os usuários à morte. Bom, Aline, eu acho que antes de tudo é importante falar sobre as categorias, né? A gente está falando aqui de um agonista de um receptor canabinoide, então por isso se chamam também canabinoides sintéticos. Né? Eles são uma variedade gigantesca de moléculas, na verdade são moléculas diferentes, mas que todas têm em comum a capacidade de entrar passar a barreira hematoencefálica, ou seja, entrar no cérebro e se conectar com esses receptores que seriam os mesmos que o THC, né, e outros canabinoides da planta maconha se conectariam. Né, e a diferença dos efeitos, né, e daí as pessoas às vezes pensam, puxa, mas como pode, né, ser um canabinoide também, se não tem um efeito semelhante à maconha que a gente está acostumado. Bom, acho que para explicar isso tem que ir um pouquinho mais para trás e se dar conta do quão complexo são esses receptores, né? Eles não são receptores que geram uma estimulação ou uma depressão necessariamente, eles são modulatórios, eles estão espalhados em todo o corpo, tanto que a gente sabe que existem canabinoides terapêuticos, né, e que têm efeitos medicinais na parte periférica do corpo, porque existem receptores que são periféricos, que não ficam no cérebro e que daí sim existem alguns outros canabinoides, principalmente os naturais, alguns deles, que têm esse potencial terapêutico por se conectarem em receptores, né, por exemplo, na região, né, digestiva, que podem ajudar como antieméticos, ou na parte muscular, que podem ajudar com a dor. Então, a gente está falando de uma coleção de receptores, aí, que são dois tipos, extremamente espalhada, tanto no sistema nervoso quanto no corpo. Quando a gente fala deles no sistema nervoso, também não é fácil generalizar, porque dependendo onde se conecta, né, esse canabinoide, que pode ser um natural ou um artificial, feito em laboratório, como é o caso das drogas K, dependendo de onde ele se conecta, ele vai ter um efeito diferente. E uma outra coisa que eu acho que também entra nessa né, composição de fazer com que a gente entenda quão complexo tudo isso é que quando se fala do próprio THC, por exemplo, na maconha, a concentração que aquela substância também faz com que o efeito seja totalmente diferente. Então, assim, sem nem falar dos sintéticos, falando só do THC, que a gente já estuda há muito tempo, tem bastante conhecimento. A gente sabe, por exemplo, que até 9% de concentração do THC na maconha, ela tem um tipo de efeito quando ultrapassa essa marca de concentração, a combinação, né, com outros canabinoides e a forma que ele se conecta no cérebro gera efeitos completamente diferentes.
Então, o próprio THC natural, quando conecta no cérebro, quando ele está em alta concentração, ele já deixa de ter aqueles efeitos que a gente tem como, né, mentalizado aí, que são os efeitos da maconha, que seriam mais sedativos, mais alucinógenos até, não tanto estimulantes. A maconha potente, ela também passa a ser estimulante, mais do que sedativa. Né? Então, e quando a gente fala das categorias de moléculas sintéticas que conectam nesses receptores, elas são 100% delas estimulantes. Então, a conexão delas nesses receptores faz com que os efeitos sejam predominantemente estimulantes. Inclusive, alguns desses canabinoides sintéticos, eles estão sendo considerados os estimulantes mais potentes que existem. Eles são mais potentes que a metanfetamina, por exemplo, que a gente está acostumado a considerar, né, a do Breaking Bad, a droga, né, mais estimulante que existia no mercado até então, perdeu o seu lugar para esses canabinoides sintéticos. Então, já há muito tempo, a gente já sabe que, por exemplo, pílulas que são chamadas, né, um nome genérico, êxtase, que eram antes misturadas, que na verdade não tinham o componente que se acha que tem, que é o MDMA, que é uma substância mais modulatória, que não é tão, né, de estimular, mas sim de dar essa experiência mais de conexão, ela já não é usada nas pílulas e eram usadas outras anfetaminas ou metanfetaminas. Já há algum tempo, essas pílulas não são sequer feitas com as metanfetaminas, mas sim com esses canabinoides sintéticos que têm um papel estimulante. Né, a gente tem dados aí de 16 de apreensão aqui em São Paulo, no Congonhas, de pílulas de êxtase, entre aspas, que tinham na sua composição diferentes canabinoides sintéticos, inclusive esses que estão no K2, no K9, hoje sendo usada, né, como pedra ou em outros formatos, que é outra questão, pode estar em qualquer formato, inclusive em comprimido, né, ou em líquido, ou spray numa fibra vegetal semelhante à da maconha. Então, eu acho que essa dúvida sobre como pode os efeitos, né, a manifestação do efeito dessa droga ser tão diferente, está respondida da mesma forma que a própria maconha, dependendo da concentração dela, vai ter efeitos diferentes também. Né? Ela pode sair de ser uma droga sedativa e passar a ser estimulante. E os sintéticos que conectam nesses mesmos receptores são muitos deles considerados os estimulantes mais potentes que existem no mercado hoje. E isso, pelo que você falou, acho que fica cada vez mais difícil, por exemplo, em operações policiais, a polícia conseguir identificar, conseguir pegar. Porque se a droga pode estar em vários formatos, né? Como que esse comprimido é do quê, né? Esse papel, igual usam para o chamado êxtase também, fica, acho que, mais difícil de coibir esse tipo de droga, né? Não sei se faz sentido. Coibir, nem tanto, porque eu acho que né, existe uma tendência de conseguir perceber que a gente está falando aqui de uma substância psicotrópica, né? Mas realmente identificá-las ninguém identifica. Né? A gente está num processo há já mais de um ano, trabalhando junto com o laboratório DASA. Levou mais de um ano, a gente está 2 anos no processo, 1 ano para trazer os padrões desses canabinoides para o Brasil. Agora já vai fazer 1 ano que a gente está trabalhando nessa parceria de químicos, né, num laboratório, para que seja possível identificar num teste de cabelo essas drogas, porque nem sequer elas são identificadas em laboratório. Sequer. Tá. Imagina no olho, né? Então, mas isso entra no mesmo debate, na mesma dificuldade que a gente já tinha com os comprimidos êxtase, né? A bala que se diz na festa. Nunca se soube exatamente o que tinha naquelas pílulas. Sempre foram, né, uma variação gigantesca de estimulantes que são sintetizados em fundo de quintal, que é um saco de gato, ninguém sabe exatamente qual é a molécula. Né? Não é que nem, né, na Unifesp, que a gente tem que passar por um protocolo gigantesco de ética, de avaliação, para poder definir, olha, o efeito disso é tal. Ali não, né? Eles juntam esses precursores que podem estar disponíveis na farmácia, na pecuária, muitos, inclusive, são, né, de agrotóxicos, inclusive, que são, né, trabalhados quimicamente para chegar nesses componentes que são muito rapidamente testados e entrou no mercado, sabe-se lá o que é exatamente. Né? Então, é um processo conseguir identificá-las, e isso é um dos desafios com os novos canabinoides, porque a gente sabe que, por exemplo, alguns deles
têm riscos, né, por efeitos estimulantes e outros têm riscos por efeitos mais sedativos, mais semelhantes aos opioides, que é esse que se destacou sendo o que barateou de repente e ficou acessível para a população mais vulnerável e que a gente desconfia que seja um tipo específico, sem ter a certeza, mesmo com um laboratório, né, porque leva tanto tempo para a gente conseguir a tecnologia para identificá-los. Isso, inclusive, foi um dos porquês que eles espalharam muito, inclusive em outros países, porque, por exemplo, a Austrália foi por muito tempo o país que tinha muito uso de canabinoide sintético, porque eles têm uma regulação muito boa de drug and drive, né, usar maconha e dirigir. O consumo de maconha lá é muito alto. Isso é um grande problema, né? Isso que os Estados Unidos agora está também lidando, né? Entra sendo um componente importante aí na política deles, porque são os acidentes causados por estar sob efeito de uma droga. Eles tinham já a tecnologia de testar alguém para ver se ela estava sob efeito de maconha. Na Austrália isso era muito regulado e bem fiscalizado, só que as sintéticas, a maconha sintética não era detectada. Assim como não é ainda. Então, as pessoas poderiam usar e não ter nenhum risco de serem identificadas. Então, são todos os percalços que se tem não só para o usuário, que nunca vai saber se aquela fibra vegetal, na verdade, é maconha ou é uma outro vegetal com spray ou comprimido, né? Muito menos a polícia quando ela apreende alguma substância, se está em líquido, se está em comprimido, se está em papel. Entendi. E pode estar no vapor também? Sem nos cigarros dúvida. eletrônicos, doutora? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu acho que é uma das grandes portas dessas substâncias é o uso vaporizado, né? Nos vaporizadores eletrônicos, que são chamado vape, os cigarros eletrônicos, que, inclusive, a EVA, né, aquela doença respiratória causada pelo vape, que a gente já esqueceu por causa da pandemia, ela meio que abafou esse fenômeno que foi para as notícias e sumiu, porque, de repente, surgiu uma pandemia mais preocupante. Ela já era causada, depois foi se saber, né, pelo um estabilizante do THC nos líquidos. Então, já existia toda uma questão de ter vaporizadores cannabis, né, com líquidos à base de cannabis, e que para conseguir manter a molécula lá do THC num líquido, precisava da vitamina E, né, e alguns outros estabilizantes para que pudesse ter o efeito psicoativo, se mantivesse num líquido para ser usado no vaporizador. Então, sendo sintética, é ainda mais barato, ainda mais fácil que ela seja usada, que ela se torne um líquido, né, para ser usado no cigarro eletrônico. E usado em outros produtos comestíveis, etc. Nos edibles também, né? Sem dúvida. Os comestíveis, bebidas. Exatamente, até porque é muito mais barato. Eu acho que isso é outro ponto, né? O quanto que esses produtos, eles vão... Se não existir uma regulação, e daí eu jogo a bola para a sua discussão, mas se não existir uma regulação muito específica e detalhada, é muito mais provável que os produtos cannabis sejam à base de canabinoides sintéticos do que dos naturais, porque o preço é muito mais baixo, a margem de lucro vai ser muito maior. Então, os produtos, se não houver uma regulação e uma restrição específica de que não podem ser canabinoides sintéticos, como não existe em muitos estados americanos, e muitos produtos são à base desses canabinoides sintéticos, os mesmos que estão dando tanto problema, a tendência é que os produtos sejam à base deles. Nossa, não tem fim, né? Doutor Guilherme, esse tipo de drogas, hoje em dia, é comumente consumido em regiões de algumas cidades conhecidas como cracolândias. Qual o papel do Ministério Público na construção de políticas públicas voltadas à recuperação desses dependentes químicos, que muitos deles são frequentadores, né, dessas áreas apelidadas Cracolândia? Eu vou dizer o que eu acabei de aprender aqui antes de nós entrarmos nesta gravação. Quando nós fazemos a relação entre as impropriamente chamadas cracolândias, porque eu prefiro denominar cena de uso. O termo cracolândia, ele acaba, de certa forma, trazendo uma espécie de estigmatização de uma determinada área pública. Isso nós temos sempre que enfatizar que as cidades, elas sempre têm que ser cidades saudáveis, ruas saudáveis. Eu acredito que ninguém gostaria de ter
o seu lugar, a sua calçada, a sua via, a sua vizinhança identificada com um tipo de consumo de substância. Mas, como eu disse, a professora há pouco disse, né, ela ensinou aqui, que nós vemos essas drogas que seriam, abre e fecha aspas, né, as mais potentes nessas cenas de uso, mas na verdade elas circulam em outros meios também. Só que existe aí uma invisibilidade. Sempre os mais vulneráveis, não só em relação às drogas, mas os mais vulneráveis são aqueles que estão mais visíveis dos olhos da mídia, dos olhos de todos aqueles que vão se deparar com o fenômeno. Até porque eu acredito que muitas dessas drogas K, elas já estavam circulando entre nós, como outras drogas. Os próprios cigarros eletrônicos, eles vieram como uma novidade. Então, quem trazia isso para cá é quem frequentava outros ambientes de outros países. Isto não era algo aculturado entre nós. Agora, o Ministério Público, ele sempre vai construir políticas públicas. E aí tem uma atuação integrada com diversos atores em 3 eixos: prevenção, reinserção social, que inclui o tratamento, a recuperação, né, dos que fazem uso abusivo de substâncias ou são dependentes. Há uma diferença. Nós nos ocupamos muito, às vezes, com os dependentes, mas e aqueles que fazem o uso abusivo esporádico? Fazendo aqui um simples paralelo. O binge drinking, que é o beber episódico mais pesado. Muitas vezes não há uma situação identificada de uma dependência química, mas é aí que existem os acidentes de trânsito, principalmente nos finais de semana. Violência doméstica. Violência doméstica, violência contra a criança, contra adolescente. O que os Estados Unidos, principalmente o Colorado, que tem um cenário de aculturação mercadológica do THC, e outros países também, Canadá, Austrália, vão experimentar, estão experimentando, melhor assim, dizendo que são os acidentes de trânsito associados ao consumo dessa substância episódica, como uma droga, abre e fecha aspas, social, como o álcool. Isso pode vir para o Brasil também com essa aculturação mercadológica. E não podemos deixar de falar de prevenção, reinserção, e não podemos, melhor dizendo, deixar de falar de repressão. Repressão inteligente. Porque se as drogas elas vão causar males que já são mais do que conhecidos, e o foco mercadológico sempre foi fisgar cérebros cada vez mais cedo, crianças e adolescentes, até quem use expressões: álcool e tabaco seriam drogas pediátricas e o THC seria a droga pediátrica da vez, e logo logo nós estaríamos nas drogas pediátricas sintéticas, com os novos formatos, que são as balas, os doces, os achocolatados, as bebidas, os cigarros eletrônicos. Então, esse trio, esse trinômio, ele jamais pode ser negligenciado. É um grande equívoco tratar-se apenas da repressão sem se tratar da prevenção, principalmente da prevenção primária, com políticas públicas que envolvem, na verdade, as drogas já aculturadas mercadologicamente, álcool e tabaco. Quando nós negligenciamos essas políticas públicas de restrição, de boa regulação de álcool e tabaco, nós pavimentamos o território para que venham outras drogas neste pacote, e com esses formatos que são altamente perniciosos. Então, se eu fosse usar uma linguagem de cores, eu pegaria um sinal de trânsito, eu então colocaria amarelo, melhor dizendo, o verde é a prevenção primária ampla, nos conceitos de cidade saudável. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos ter como normalizado cenas de uso onde, na verdade, seria ali o lugar de uso das crianças em termos de lazer. Não faz muito sentido nós falarmos as crianças hoje, elas estão presas em casas, presas às telas. Mas cadê os espaços saudáveis, acolhedores para essas crianças? Então a prevenção ela é muito mais ampla. Você vai ter o amarelo
quando você já tem um sinal de alerta pelo uso abusivo, ou você vai ter já a dependência química, e eu sempre coloco o vermelho da repressão inteligente, que tem que chegar até aquilo que nós chamamos de lavanderia internacional, porque é lá que se lava todo o dinheiro desse mercado de cérebros. Ou, numa outra linguagem, se eu fosse falar em cores primárias, eu colocaria o amarelo sempre, vívido, pensando nas crianças. É o que diz a nossa Constituição da República. Artigo 227, é a estrela mestra da nossa Constituição, na pontinha da árvore de Natal. Eu colocaria o azul, da recuperação, da reinserção à vida após as drogas. E vermelho sempre, game over para quem vai mercadejar com cérebros. E fenômeno de cenas de uso de qualquer tipo de substância, como a própria doutora Clarice já disse, não é uma exclusividade de São Paulo. Isto vai se esparramar para 5.570 municípios do país. Então essas cenas dramáticas que vemos no nosso dia a dia, nos vídeos, estão mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Porque o que é incomum sempre é a disponibilidade da droga, perda de percepção de risco, aculturação mercadológica de diversos tipos de droga, e vou ter que repisar esses novos formatos. Cor, sabor, cheiro voltado a crianças. Não havia isso anteriormente. Como eu sou do século passado, eu sou da época que nós aprendíamos que determinadas drogas tinham as suas características organolépticas. Qual era o cheiro característico de determinada substância? Da maconha. Hoje, que cheiro tem? Manga, morango, baunilha, são vários neodores que mascaram, inclusive, o trabalho de fiscalização. Então você tem doce, bebida, você tem, antes, heroína, tinha cara de heroína, droga injetada. Hoje você tem fentanil, que é um opiáceo que mata uma guerra de Vietnã por ano nos Estados Unidos, com esses cheiros de infância. Cheiro de algodão doce e vai por aí afora. Então, é um cenário no qual crime organizado transnacional, de um lado, e narcocapitalistas tratam as substâncias psicoativas, sejam lícitas ou não, como se fossem meras commodities. Se puderem, eles vão vender todo esse arsenal até na cantina da escola. Então, as cenas que hoje vemos são uma ponta de um iceberg, mas essas drogas ditas lícitas, a álcool, nicotina e alguns países o THC, vão ficando cada vez mais acessíveis para crianças e adolescentes. A criança sempre foi a alma do negócio. Não vai mudar agora com mais esse arsenal, com esse novo estoque de substâncias psicoativas. Perfeito. E, doutora Clarice, você trabalha nas cenas de uso, né, diretamente ali com os usuários, um dos seus trabalhos. Tem um estudo, eu tenho um levantamento que a gente realiza ele desde 2016, que é o levantamento de cenas de uso de capitais, o LECUCA, que a gente acompanha a cena aqui de São Paulo desde essa época, recentemente com diferentes solicitantes, né? A gente já teve ele feito pela própria SPDM, teve ele feito como solicitação do governo do estado, algumas gestões, acho que 3, né, gestões atrás, no governo do governo Alckmin, e pela Unifesp com financiamento federal recentemente, quando ele ampliou, e daí que ele ganhou o apelido de LECUCA e virou de cenas de uso de capitais, saiu de São Paulo e a gente replicou ele em Fortaleza e Brasília. Então a gente acompanha, eu trabalho também via SPDM com acompanhamento dos serviços, né, que é da rede SPDM dentro da cena de uso, então a gente acompanha bastante a movimentação, né, literalmente, né, que tem se movimentado bastante dessa cena. Eu vou complementar, eu gostei muito da sua fala. Eu vou complementar a questão da prevenção, quanto que isso é a conexão, né, entre prevenção e cena de uso, que eu acho que parece que a gente está falando de dois mundos, né? Como assim? K9, cena de uso, falar de criança, prevenção, mas eu acho que o link que eu pensei, ouvindo a sua fala, é o quanto que o álcool é um predispositor de dependência química, né?
essa conexão, ela é feita pela própria bebida mais aceita, mais nosso grande lícita, lubrificante, né? Social, Isso. que quanto mais cedo é usado, maior é o risco que a pessoa experimente qualquer outra substância e se torne dependente dela, né? Então, acho que isso que para quem nos ouve, né, e tenta conectar essa prevenção com cena de uso, a resposta é isso, é evitar. Por que a prevenção é tão importante nesse contexto? Porque alguém que começa a beber mais tarde tem muito menos chance de desenvolver uma dependência química grave. Quanto mais se posterga o consumo do álcool, menor é a chance dessa pessoa de desencadear qualquer transtorno aditivo, não só o do próprio álcool, que é o óbvio, mas de outras drogas, né? Então, a gente estava falando, né, de vulnerabilidades, o quanto que existe esse estigma mesmo do usuário da cena de uso, que todo mundo acha que é um dos dados do estudo que a gente faz, mostra que a grande parte deles lá nunca teve situação de rua antes de estar na cena de uso. Que é o contrário que muitas vezes as pessoas acham, que é aquele morador de rua que já está exposto, que já está vulnerável, que de repente passa por lá e, ops, crack. Então, por que não? E ali fica. Isso não é verdade, né? O que a gente vê é que falta prevenção, né? E o papel da prevenção na cena de uso é esse, é que se a gente tem a postergar experimentações, a gente vai evitar que a dependência química escale de uma forma tão importante a ponto de botar uma pessoa que nunca teve numa situação tão degradante, né, tão de vulnerabilidade, vá para uma cena de uso, porque o que a gente vê na cena de uso de São Paulo e viu igual em Fortaleza e Brasília, o que foi bem interessante, Fortaleza, a cena de uso que a gente estudou, ela era totalmente diferente, não era uma cena de uso como a de São Paulo, que é específico, usuários naquele local, lá tinha uma comunidade toda, né, era dentro de uma comunidade carente, mesmo assim, nós tínhamos lá essa mesma evidência de que foi primeiro uma dependência química agravada, né, que a pessoa não usou, não teve acesso a nenhuma oportunidade de tratamento no caminho até chegar naquele ponto de optar por migrar, ficar em situação de rua para ter mais acesso à droga. Né? E eu acho que esse é o link da prevenção para a cena de uso. Né? A gente fala e o que tem que fazer com a cena, e eu fico repetindo o que tem que fazer para evitar que pessoas cheguem até a cena, que é a prevenção. É exatamente isso que eu queria perguntar, que eu fico imaginando justamente como acabar, como cuidar, como acolher essas pessoas usuárias que moram, que vivem nessas cenas de rua. E aí a minha pergunta é a seguinte, num cenário hipotético, de verba infinita. Então, tem aí quanto você e sua equipe pergunta de 1 milhão. Puder gastar, quiser gastar. Verba infinita, né? E vontade política de resolver de vez a situação das pessoas viciadas em drogas, que moram nas ruas, que frequentam as cenas de uso. Já aprendi, não vou mais falar Cracolândia. Cenas de uso. Quais, assim, um tópico, quais medidas precisariam ser tomadas pelo poder público e pela sociedade também? Não só jogar tudo nas costas do governo, mas que todo mundo contribuísse para que, um passo a passo, para que esses cenários, para que essas cenas de uso de drogas acabassem, assim, que deixassem de existir. Como reinserir essas pessoas também à vida social, né? Pergunta de 1 milhão de dólares. Então, o doutor Guilherme vai me ajudar nessa. Eu vou começar, depois termina. Mas eu acho que isso que eu acabei de falar é sempre a minha primeira resposta, né? O manejo da cena de uso só vai ser efetivo quando se pensar fora dela, quando se pensar em prevenção primária e secundária. Né? Então, a gente tem, e os dados mostram isso muito claramente, desde 2016, literalmente uma torneira aberta. Né? E eu gosto de falar isso também para quem trabalha ali na ponta, que a gente convive bastante, que tem essa sensação de enxugar gelo, de, né, encaminhar, ajudar, e quando vê, tá sempre mil e poucas pessoas lá dentro, e onde é que estão indo essas pessoas que a gente está, né, conseguindo encaminhar, né, para um tratamento? E a resposta para isso é que tem 20% ou 30% que está continuamente saindo, se recuperando, e é um índice, né, muito bom, inclusive, que a gente sabe que acontece nos melhores cenários de estudos, ensaios, né, em países desenvolvidos, nunca vai passar muito desses 30% aí, os índices de recuperação dos transtornos aditivos, porque a gente está falando aí de uma doença crônica, com recidiva, extremamente complexa.
E se vê isso naquela população. Então, por que não muda? Se está tendo, né, nenhuma população vulnerável tem tanta assistência, né? Isso, inclusive, é um grande dilema. Um morador de rua que não está em situação de uso tem menos acesso a serviços, a tudo, do que um dependente químico da cena de uso. Então, como pode, né, com tanto investimento, tanta atenção, tem uma torneira aberta, tem gente chegando o tempo todo, novos frequentadores. O estudo mostra 20% daquilo ali é novo usuário que chegou aquele ano. Então, se tira 200, 300, entram mais 200 e 300 a cada ano. Então, se não houver, e daí você fala num cenário ideal, né, de boa vontade, a primeira boa vontade tem que ser não pensar numa solução imediata para uma gestão. Isso é uma resolução, como qualquer, né, ação de prevenção, de anos e anos, de uma geração para frente. Prevenção primária, a gente tem, inclusive, um projeto, né, buscando financiamento que fala disso, de prevenção primária e secundária, pensando na cena de uso, mas sem tocar na cena de uso, pensando em que, na Zona Leste, por exemplo, né, programas de prevenção primária que estão falando de postergar a experimentação do álcool, habilidades socioemocionais, habilidades parentais, para que eles tenham um ambiente mais seguro, para daí pensar em prevenção secundária, que também é um rombo, uma lacuna gigante. A gente vê, eu sempre falo esse exemplo, eu repito, porque para mim foi muito marcante. Uma esposa de uma pessoa que estava fazendo uso de crack, mas não contínuo, que buscou ajuda e me pergunta assim, poxa, ele está trabalhando ainda, mas ele sai sexta, ele vai lá para a Cracolândia, volta segundo, o que eu faço? O que tem para alguém que ainda está com vínculo de trabalho, que ainda está conectado, né, ainda não perdeu esses vínculos, de disponibilidade de serviços? Não existe um rombo, na verdade, no nosso sistema, né, na RAPS, na Rede de Amparo Psicossocial, de Assistência Psicossocial, porque uma pessoa que não pode ir, por exemplo, num grupo de CAPS, no meio da tarde, uma pessoa dessas não vai poder, porque ela ainda está trabalhando, ela está desassistida, e era ali que a gente ia fazer uma intervenção muito mais efetiva, né? Que é a intervenção precoce, antes do agravamento, quando faz com que qualquer ação seja inefetiva. Tudo é mais difícil depois que ele chega naquele ponto. O que tem de prevenção secundária? Não tem. Né? Então, a primeira, né, no passo a passo, o que fazer com a cena de uso? Prevenção primária, fechar a torneira, diminuir a quantidade de pessoas que são tão propensas a desenvolver e chegar naquele nível de dependência química, porque já estão vulneráveis biologicamente por ter bebido muito cedo. Né? A gente está falando aqui do álcool, que é uma droga que prepara o cérebro para ficar, né, com dificuldade de controlar impulsos. Então, é certo que essa pessoa vai ficar mais vulnerável a ter transtornos no futuro se ela bebe cedo. Isso eu também gosto de repetir todas as oportunidades, porque a gente banaliza, né, não só a questão de ser uma droga social, mas eu trabalho muito com escola, eu ouço direto pais falarem, não, mas ele bebe comigo, pelo menos ele está aqui em casa, ele não se expõe. Perfeito, mas o problema do álcool não é só a exposição da intoxicação, é um cérebro crescendo que está se afetando de uma forma que tem absolutamente nada a ver com o cérebro que já está desenvolvido. Você está fazendo esse cérebro ficar mais propenso a desenvolver vários transtornos, inclusive, né, esse mesmo menino que está bebendo com 14 com os pais, quando ele for experimentar a maconha eventualmente, né, e vai, como o Dr. Guilherme fala, a droga pediátrica, lá com seus 16, 17, 18, ele vai ter muito mais chance de usar isso de uma forma nociva do que se ele tivesse postergado um pouquinho o consumo. Então, a primeira ação, pensando em política pública, seria prevenção primária. Né? Porque você diminui a quantidade da população que está mais propensa a chegar naquele extremo. E imediatamente depois, prevenção secundária, pegar aqueles que ainda não chegaram naquele extremo, mas estão já, né, apresentando sinais e precisando de tratamento de qualidade, baseado em evidência, né? E num momento em que ele é mais efetivo, que é quando ainda não chegou naquela gravidade, não existe. A rede, ela é muito carente disso, né? Então, acho que esses são os 2 primeiros passos e que requer tempo. Né? Não vai ser um efeito imediato como geralmente se espera, né, politicamente. Sim. Deixa eu pegar aqui claro. Essa trilha. De prevenção primária é algo que eu sempre enfatizo, até por mandamento constitucional. É a única vez na Constituição da República que existe essa expressão, absoluta prioridade, em relação à criança, adolescente e agora
também em relação aos jovens, porque os cérebros estão em formação até por volta dos 20, 21, em algumas áreas até os 25, professora? Exatamente. E aí, então, num país no qual cerveja se vende como açaí, bebida destilada agora se vem para dentro de casa por meio dos aplicativos. Então, nós temos a violência doméstica que vem em casa dentro dos aplicativos, vem para casa dentro dos aplicativos. Essa disponibilidade que se tem, essa interconexão que faz com que também aqui do Brasil, apesar de totalmente ilegal, se tenha acesso a todo um mercado de dispositivos eletrônicos para fumar, com suas 15 mil essências, né, que vão desde aquelas mais voltadas até o prézinho, né, como se chamava, até aquelas que são assim mais hype, né, então vanilla. Para se ter uma ideia, essa aculturação hoje, ela é assim tamanha, e que você hoje tem nos Estados Unidos, em Nova York, propostas para que você tenha espaços coworking, que seriam espaços coworking, mas no qual você poderia ali consumir drogas, cannabis, né? E é tudo muito bem ambientado, né? É aquele cenário mesmo que a gente vê como se fosse algo voltado para frequentadores de shopping centers, dos head shops, né? Mas então tudo isso vem como um rolo compressor, vem com uma tsunami. Agora, quando você vai falar de uma prevenção secundária, uma prevenção indicada, eu diria que o Ministério Público já tem feito e nós temos bons exemplos, que são os exemplos da justiça terapêutica. Ia ser minha próxima pergunta, por favor, já continue. Né? Na verdade, esse tema ele deveria ser reservado ao nosso querido Dr. Mário Sérgio Sobrinho. Mas quando a doutora Clarissa traz aqui que há famílias que ainda guardam conexões e que já ela destacou a questão da violência doméstica, e que ela está associada também, mas não só, também tendo gatilho uma substância psicoativa. Por que eu falo isso também, mas não só? Porque também nós não vamos poder dizer que todo tipo de violência doméstica é necessariamente engatilhada por causa de substância psicoativa. Não. Ela vem por causa de uma estrutura, que é uma estrutura machista, sexista, transgeracional, de total falta de apego a si mesmo, e isso vai depois resvalar e vai desaguar em todo um cenário de guerra doméstica, dessas guerras invisíveis, das lágrimas inauditas das crianças que estão agora padecendo por N questões aí de violências domésticas que vão depois chegar até os serviços. Então, é interessante que você tem, além do próprio usuário em si, um verdadeiro strike familiar. O impacto que isso dá para a família com uma pessoa em situação de uso abusivo de substância, seja qual for ela. A justiça terapêutica ela vai atuar aí. Ela vai atuar com afeto, com ciência, com evidências, com proteção e com limites. E dentro da responsabilidade compartilhada. As experiências que há de justiça terapêutica, que elas vêm das chamadas Court of Drugs dos Estados Unidos. É praticamente trabalhar algo como uma comarca terapêutica, educar os nossos olhares para essa doença complexa, que ela é muitas vezes invisibilizada enquanto doença, mas se você falar, por exemplo, tabaco, né, eu não estou dizendo que o tabaco está associado a situações de violência, mas hoje são 8 milhões de mortes ano tabaco relacionadas. O álcool, 3 milhões de mortes ano álcool relacionadas no mundo. As substâncias ilícitas todas, talvez algo na casa de uns 500 milhões, estou aqui superestimando, porque são substâncias ilícitas. A justiça terapêutica vai justamente trabalhar no nascedouro do problema. Se há uma situação de violência doméstica, vou dar o exemplo de Campinas, é um projeto piloto com o Dr. Rafael Bellucci na vara da violência doméstica. Ali, nas medidas protetivas em decorrência
da violência doméstica, se há na cena de uso substância psicoativa, o agressor, em tese, ele já é encaminhado com uma das condicionantes das medidas de proteção para a rede de apoio, para grupos de mútua ajuda. E é claro que isso pode depois ter uma abrangência maior para que essas conexões sejam feitas com a RAPS como um todo. Mais ainda, quando nós temos aqui os exemplos, que isso no estado de São Paulo começou aqui na comarca da capital, no Foro Regional de Santana, anos atrás, já havia todas essas conexões com a RAPS. Então, era uma forma de acolhimento, era uma forma de proteção, mas era também uma forma de limites. E intervenção precoce. Exatamente. Agora, sem, professora, com elevado respeito daqueles que pensam ao contrário, sem a normalização da substância, sem se ampliar o leque da substância. Eu sei que esse tema hoje, ele é um tema que tem suscitado, sabe, certas polarizações, mas quando nós vemos todo o nosso arcabouço, todo o nosso sistema jurídico, que ele é concebido enquanto solução sistêmica integrativa, não dá para se pensar determinado artigo da lei de drogas e dizer, este eu vou botar para fora. E a partir de amanhã, eu não terei nenhum controle de forças de coerção estatal sobre aquela pessoa que está portando determinada substância psicoativa em tese para consumo pessoal. Então nós fechamos a porta de uma justiça acolhedora, protetiva, quando vem a fácil solução pela descriminalização, né? Que ela seja bem difícil mesmo, então que ela fique bem longe, né, de nós. Que é, na verdade, o primeiro passo de um degrau da escada abaixo da chamada legalização. Transformar outras substâncias em commodities. Em um país que, eu insisto, trata bebida alcoólica como refrigerante. Trata cannabis como uma plantinha, uma não, agora seriam 6 plantinhas, que eu vou vender lá no meu, que eu vou plantar, né, no meu quintal para vender a R$1, né, e que trata cigarro eletrônico como uma espécie de chaleira que só soltaria um vaporzinho colorido. Daqui a pouco vai ter logo cigarro eletrônico soltando vapor cor-de-rosa e com um atrativo para as crianças e para os adolescentes. Justiça terapêutica, inclusive, ou a abordagem, pode ser realizada também para adolescentes em conflito com a lei. E falando ainda em Campinas, existem hoje técnicas de abordagem de justiça terapêutica na vara criminal. Essa informação que me foi passada ontem pela doutora Marcela Scavazini. E tantos outros. Eu poderia falar aqui de São José dos Campos, que tem projetos de comarca terapêutica. Tudo isso está na nossa lei 11.343/2006. Eu não posso perder essa oportunidade. É uma lei extremamente equilibrada. Ela foi muito pensada com os técnicos, com os pesquisadores, para que nós tivéssemos proteção, tivéssemos a possibilidade de reinserção e game over mesmo para aqueles que entendem que o cérebro alheio é tão descartável como uma como uma bateria de cigarro eletrônico, que também vai ser altamente poluidora para o meio ambiente, sabe? Sim. Então, se não é para proteger o meio ambiente interno, que pelo menos seja então para proteger nossos rios, nossas matas, sabe, toda a nossa fauna aí, porque os descartes que vêm aí nessas baterias, né, que são inclusive explosivas, são baterias de lítio, sim, elas podem explodir. Então, que pelo menos seja para cuidar do filhote que ainda vai nascer de alguma espécie lá que esteja... Exatamente. Mais dourado, na verdade, é o artigo 227 da Constituição.
Excelente. Muito bom. Nossa, eu ficaria aqui mais horas conversando com vocês, mas a gente tem que encerrar o programa. E antes só de terminar, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que participa do nosso programa, que é o seguinte: nós estamos no caminho certo para o combate ao uso das drogas e ao acolhimento dos seus usuários? Estamos fazendo direito? Eu vou pedir para o Dr. Guilherme começar respondendo, depois a doutora Clarice, por favor. Eu vou então dizer o seguinte: trabalho, vocação, paixão e norte na Constituição da República. Não há outro norte. Já está estabelecido, que é a proteção integral, especial para aquele que vai nascer ainda. Porque não há como você ter projeto de país se você não cuidar daqueles que vêm após a população de hoje, como a professora disse. Então, eles trabalham e trabalham muito no acolhimento, com intervenção baseada em evidência daqueles que estão na cena de uso. Mas a torneira aberta daqueles que vão chegando, por que vão chegando? Então, eu acredito que nós estamos fazendo direito, sim. E isto aqui é, na verdade, um fazer direito para que nós jamais, em momento algum também, deixemos a esperança. É proibido pecar contra a esperança. Elifas Andreato, artista plástico paranaense, tem esse belíssimo quadro que me vem sempre à mente. É uma criança de pele negra, numa noite estrelada linda, empunhando a bandeira do Brasil, e dessa bandeira saem mais estrelas. Nós temos que pelo menos olhar para uma. Artigo 227 da Constituição da República. Isso é possível. Já estamos fazendo. Com responsabilidade compartilhada, sem glamorizar mais substância psicoativa. As crianças merecem alçar sonhos bem maiores do que ir até uma padaria da esquina e comprar uma balinha, uma jujubinha movida a qualquer tipo de substância psicoativa, seja ela qual for. Gente, eu nem sei, eu acho que fechou de um jeito tão bonito e poético que eu não consigo complementar com mais nada, mas eu vou inserir elementos para o fazer certo que eu acho que pontualmente podem colaborar. Eu acho que a gente tem muito que aprender com experiências anteriores, né? A gente está falando do K9, o foco aqui eram os canabinoides sintéticos, o desafio de drogas que a gente não sabe exatamente como são, como aparecem, o que são. Eu acho que fique, não, né, e considerando o ambiente que estamos aqui, né, essas reflexões que têm a ver com lei, com política pública, entender o quão delicado é, né, qualquer movimentação que não seja baseada em evidência e baseada com experiências que já estão acontecendo. Já existe, né, aí modelos experimentais, inclusive, né, de estados americanos. Um fez desse jeito, o outro fez desse outro, e se comparando, permitindo que a gente possa refletir e, seja qual for a mudança que seja feita, seja se preocupando com esses detalhes que essas substâncias têm. Né? A gente estava falando antes aqui o quanto que esses produtos, eles podem, muitos desses estados não têm regulações específicas quanto a usar um canabinoide sintético, um canabinoide natural. Né? Tem outros estados, por exemplo, na Califórnia, eles podem chamar de CBD, que é um canabinoide que todo mundo ouve falar na notícia, né, com seu potencial terapêutico. Não tem nada que diga que o meu vape, o meu líquido de THC puro ou de THC sintético se chame CBD. É uma brecha gigante. Obviamente, isso banaliza risco. A pessoa vai olhar aquilo ali, né, e é uma técnica mercadológica, né, já existe inserido na nossa... Né, mesmo o leigo, ele sabe, CBD, canabidiol, remédio. O que é ok, se fosse o próprio canabidiol, né? A questão é que são variações muito grandes, e se não houverem essas minúcias, esses detalhamentos em qualquer que seja a decisão, e que a regulação disso tudo seja feita com muito cuidado, né? Existem muitas estratégias, a indústria está
muito à frente da gente na ciência, inclusive, para saber exatamente as brechas, né? De se encaixar um produto de uma forma que ele não seja nem na regulação de alimentação, nem na regulação de medicamento, nem na regulação de cosmético, e acaba lá no do cosmético, onde nada é testado, né? Esses tempos eu estava lendo sobre os produtos de cabelo aí, que são usados, que fazem a mesma estratégia, né? Fala que é para uma coisa, faz um produto para ser usado para outra e não passa por nenhuma fiscalização, produtos extremamente carcinogênicos que não foram checados porque brecharam essas regulações. Eu acho que isso é a nossa atenção deveria estar nisso, né? O quanto que a gente tem aí para caminhar e para aprender com experiências frustradas de muitos locais que permitem, por exemplo, que tenha numa padaria uma jujubinha de canabinoide sintético, né, de K9, que a gente se assusta tanto de ver ele na Cracolândia, só que quando ele é ingerido num comestível, claro que ele não vai produzir esses efeitos, né, e tem toda uma questão aí de uma droga fumada, uma droga ingerida, mas sim ele está causando, né, ele pode ser devastador, principalmente para um cérebro em crescimento. Então a gente tem essa preocupação aí pela frente, eu acho que tem que se conseguir fazer certo para isso, né? Ótimo, excelente. Doutora Clarice, doutor Guilherme, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. A quem nos ouviu e nos assistiu, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo. Estamos fazendo direito?